Oi, gente, tudo bem? A nossa live de hoje vai ser com uma mentoranda, uma antiga mentoranda da gente que está aqui a aprender como advogar em Portugal, como desenvolver a advocacia internacional. E aí, por essa razão, eu trouxe ela para dar o depoimento dela de como é que ela está nesses primeiros momentos advogando aqui de forma internacional, mesmo ainda estando lá no Brasil, se preparando para começar a advogar aqui em Portugal. Então, primeiro, ela optou por fazer a advocacia internacional e aos poucos, e conhecendo a advocacia portuguesa, fez o nosso curso de mentoria para se deixa eu ver se eu convido ela aqui. Para se familiarizar com a para se familiarizar com o sistema da advocacia do mercado. E aí, por essa razão, eu queria trazer ela aqui para que ela dividisse com vocês a experiência dela. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Olá, bom dia Brasil, né? E boa tarde Portugal. Exatamente, tá tudo bem? Ah, tá Boa. ótimo. Ansiosa para a gente bater esse papo, que eu acredito assim que vai ajudar muita gente. Quando eu estava procurando também mentorias, foi uma das coisas que eu fiz muito, foi pesquisar, assistir mentorias de gente que já fez, que estavam fazendo. Então, eu acredito que a gente pode deixar a nossa contribuição aqui. É muito importante. Eu sempre tento trazer vocês para a gente conversar um pouquinho, bater o papo, vocês contarem um pouco da experiência de vocês. Eu conto sempre a minha, mas também, como eu já tenho um tempo, às vezes a gente esquece um detalhe ou outro. E aí, no bate-papo com Sim. vocês, eu vou lembrando daquilo que eu vivi e as pessoas que estão ali do outro lado pensando, e aí, como é que eu faço? Será que é necessário? Será que não é? Será que realmente vai me ajudar? Até que ponto vai me ajudar? Até que ponto vale? Porque eu tava também esses dias falando aqui nos stories que a gente sabe como esse mercado de mentoria tá um pouco bagunçado, as pessoas estão dando, pronto, de forma distorcida a questão da mentoria, e aí aquilo que a gente se propõe a fazer, que é efetivamente trazer o ensino prático, diferente, e inserir as pessoas que estão querendo entrar no mercado, acabam se confundindo por aqueles que não usam essa ferramenta da forma como deveria. E é importante trazer vocês para vir aqui para conversar e eles entenderem um pouquinho do caminho que a gente perfaz, não é isso? Sim, verdade. Aí eu separei algumas perguntas, porque eu sempre abro a caixinha, né? E aí as pessoas vão me perguntando, eu avisei que eu ia trazer essa mentoria aqui com você. E aí eu trouxe algumas perguntinhas para a gente ir conversando com o pessoal. Uma das perguntas que eles sempre fazem para mim é por que escolher advogar em Portugal? Por qual é a razão de, não, eu quero efetivamente começar a advogar em Portugal. O que é que foi que chamou a sua atenção nesse sentido? Bom, primeiramente, eu poderia te listar vários motivos por que advogar em Portugal, né? Mas, primeiramente, a gente verifica nos últimos anos, eu que tenho acompanhado bastante a rotina na Europa, a gente vê que Portugal tem crescido muito economicamente, estruturalmente. Então, você vê uma expansão do mercado na parte comercial, empresarial. E isso realmente te chama a atenção. Essa conexão Brasil-Portugal te abre um leque, dependendo da área, claro, de atuação, mas é uma coisa que eu quero para a minha vida. Então, esse acredito que seja um dos pontos principais. Um dos, né? Um dos pontos principais, porque são vários. Qualidade de vida também, né, doutora? Assim, eu acredito que a maioria dos brasileiros que estão imigrando para Portugal, estão em busca de qualidade de vida e eu também busco isso. Segurança, lazer, sendo que Portugal também é a coisa mais linda, gente, linda. Quem não conhece, eu estive agora recentemente a passeio em janeiro e passei 20 dias, 25 dias, acredito, quase do norte ao sul, fui até Faro. E assim, não tem como dizer, né? Você encontra em Portugal, da serra à praia,
a montanha, né, na Serra da Estrela. Então, Portugal te chama para isso, né? Crescimento econômico, qualidade de vida, as belezas da terra, isso também. E como advogada também, como que a nossa mentoria, principalmente para as outras pessoas, mas principalmente para os colegas advogados, conexões internacionais. Conexões internacionais, claro que é uma coisa assim que deve se galgar, estudar bastante, mas é uma porta assim de entrada, é uma abertura que você tem essa possibilidade de ter uma União Europeia. Claro, você precisa se especializar, verificar inscrições em outros países da União, mas é mais possível, se torna um pouco mais possível, sim. E não menos o acordo ainda vigente de reciprocidade, né? E a gente vai falar dele já já. Era exatamente isso. Quando você estava falando, eu estava aqui anotando para não esquecer e não te interromper. Mas os pontos principais também que eu vejo, não vou repetir os que a Patrícia falou, que eu também considero os melhores, existem outros muito importantes que a gente também sempre fala, que é a porta de entrada, né? Como a doutora Patrícia falou, Portugal muitas vezes é a porta de entrada para você chegar no restante da Europa, não só como advogada. Você tem muitos advogados, colegas nossos, e ela sabe que começa com Portugal e vai advogar em outros lugares, mas também para os empresários. Então, a gente, advogado, consegue assessorar essa internacionalização da empresa. Então, Sim. muitas vezes a empresa vem de outro lugar, sabe que Portugal é aberto, é friendly para essa necessidade de trazer a empresa para a Europa. E aí, nesse sentido, é um bom começo também você trazer o seu negócio, estudar direitinho, né, gente? A gente está falando aqui em termos gerais, cada caso é um caso, mas acontece muito da nossa prática aqui. Eu até falei com a doutora Patrícia, ela está abrindo a empresa, vem cá, me ajuda aqui, que a gente vai junto caminhar nesse processo. E essa em especial, por exemplo, era uma pessoa, inclusive, que era espanhola e estudando percebeu que ela poderia fazer a mesma coisa, já que era uma e-commerce, por Portugal, porque sairia para ela muito mais vantagem. Então, existe a possibilidade de Portugal ser a porta de entrada para o advogado, que pode estar aqui advogando em Portugal e em outros países, e também para outros business, outros negócios, e aí cabe ao advogado prestar a assessoria dessa internacionalização. Um outro ponto que para mim também me chamou muita atenção na época que eu comecei a advogar em Portugal, eu sempre amei advogar. Eu era muito tímida, não parece, mas eu era muito tímida. Sou filha única, então eu era aquela. E a faculdade me fez expandir. Hoje em dia você pode me botar para falar em qualquer lugar, até no trio elétrico, no carnaval. Eu tô lá, se deixar, eu até canto com essa voz assim, fanha, mas canto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a vinda para Portugal e a advocacia exercida de Portugal me fez fazer as pazes com a advocacia. Porque eu sempre gostei de advogar. Como eu te falei, advogar me trouxe muitos benefícios, como essa parte da timidez, que eu nem me lembro mais como eu era íntima, e eu fui, que eu era tímida, e eu fui crescendo nesse sentido, mas nos últimos anos que eu passei no Brasil, eu estava um pouco murcha na área da advocacia por conta de algumas dificuldades que eu tinha dentro do meu processo de advogar no Brasil. E quando eu cheguei em Portugal, primeiro eu vim fazer mestrado, como eu falei a todo mundo, eu vi que a nossa profissão aqui em Portugal e na Europa, ela é muito valorizada. Então, não é nenhum absurdo cobrar uma consulta, não é nenhum absurdo você exercer a sua profissão de uma forma organizada. E a gente é muito parecido em algumas coisas. E quando eu conheci Patrícia, eu falei, ai, Patrícia, você é das minhas, super metódica, super certinha. E a gente que gosta desse estilo de advocacia, de organização, de evitar a lead, de buscar tentar trazer para o empresário, para quem quer uma organização melhor e anterior a qualquer problema, você ser valorizada profissionalmente é muito importante para você conseguir colocar esse tipo de advocacia em prática. Então, foram dois pontos Sim. que, para mim, além de todos que você falou, foram de muito destaque. Portugal ser a porta de entrada para eu, advogada, poder advogar em outros lugares, ou de eu trazer negócios fora para Portugal e atingir mercado europeu e a valorização da profissão. O nosso conselho de classe Sim, é muito atento da Ordem dos Advogados a tudo que a gente faz. eu É uma das acompanho. primeiras aulas que tem na nossa mentoria.
Que eu tento, ó, puxar a orelha dos meninos, olha, não acha que ler e estudar o Estatuto da Ordem aqui em Portugal é besteira, não é. É uma coisa fundamental, porque eles são muito atentos para muitas coisas. Por exemplo, agora que eles botaram a possibilidade de pedido de nacionalidade online só para os advogados solicitadores, para a gente foi um benefício enorme, porque tirou muita gente que fazia a procuradoria ilícita fazendo o Sim, serviço de nacionalidade sem ser. Então, a gente tem muito respeito, tem muita coisa a obedecer à ordem dos advogados, mas a gente também tem muita sim. experiência nesse sentido, e nossa profissão é muito valorizada por conta disso. Uma segunda questão que eu queria perguntar para você é o seguinte: quais foram os maiores desafios, assim, que você sentiu? Poxa, agora eu vou advogar em Portugal. E aí, qual foi o desafio, assim, que você pode destacar para a gente? Olha, esse, É, prestem atenção. eu vou fazer rapidinho um parêntese para quem não sabe, eu estou no processo de inscrição, eu já fiz a solicitação, estou aguardando sair, por isso eu não posso ainda divulgar alguns trabalhos. A doutora Carolina me orientou bastante em relação a isso. Eu começo a trabalhar com parceiros em Portugal, mas eu já estou com o processo de inscrição. Então, eu aproveitei o acordo de reciprocidade, ainda só falta sair a minha ordem. Eu expliquei um E vai pouquinho logo, logo sair. antes de você começar, que você agora estava trabalhando na área de direito internacional Sim, até a sua inscrição na ordem sair e você efetivamente poder ficar mais no direito português. Por enquanto, você está fazendo essa assessoria na área de direito sim, internacional. Mas... sim, sim. Olha, doutora, os maiores desafios, na minha opinião, é a parte cultural e voltar a estudar mesmo o ordenamento jurídico, aquele início mesmo que você estudou no início da faculdade, você tem que ter a humildade de sentar e entender o ordenamento jurídico de Portugal. A única coisa que nós temos em comum é a língua. Eu penso assim, claro, uma coisinha ou outra muda, mas a cultura de Portugal é diferente, a comida, a, o jeito de se vestir, tudo é diferente. Então você tem que, digamos, entrar aqui meio na linha até para acompanhar e estudar também, sabe? A parte pessoal, a qualificação da pessoa como ser humano e a parte intelectual de conhecimento. Então, para mim, o desafio é conseguir me imergir realmente no direito português. Então, é ter humildade, é procurar pessoas que já estão à frente de você, que podem te auxiliar, como a mentoria, que dizer qual é o caminho, Patrícia, é esse, o ordenamento é esse. Aí eu fico, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo de novo. Aí tu vê as diferenças da nomenclatura da segunda instância aqui no Brasil, e eu digo, É, já, isso, é isso. Então, acredito que para o advogado, uma das dificuldades é ter a humildade de aceitar estudar tudo de novo. Para você, quando for trabalhar com direito português, não sair fazendo bobagem, é, se expondo, tirando, né? expondo o direito de alguém também, não conseguindo, fazendo erros, né, que nós digamos assim. Então, eu tenho essa humildade no meu coração de dizer, vou sentar e vou estudar e vou aprender e, como diz aqui, vou colar em quem já Lá. sabe. Olha, eu acho isso extremamente importante. Que bom que você abriu esse gancho, porque eu sempre digo que quem entra na mentoria e acha que vai sentar na aula, escutar a aula e aprendeu, não. Não. A Não aula deve. é uma aula densa, são 3 horas de aula, se vocês sabem. Eu falo, mas eu sempre passo o dever de casa, eu mando material extenso para as pessoas sentarem e estudarem, porque não é o suficiente. Então, se você não tem garra, se você não está no momento, se você tem outras questões que você não pode naquele momento se dedicar, eu não vou ficar aqui vendendo para vocês mentoria se vocês não conseguem acompanhar. Porque para mim também é frustrante. Eu gosto de Sim, ensinar, eu sempre disse que a minha paixão é ser professora. Amo a advocacia também é uma delícia, mas aonde eu passo assim 8 horas sentada falando, minha voz falha, eu quero continuar realmente ensinando. E quando eu vejo do outro lado que os alunos não têm ainda a preparação para entender que a aula é o maior aliado, mas não é o único,
Sim. eu fico muito frustrada. Então, eu tento sempre entrar antes da aula, eu disponibilizo pelo menos 20 minutos, porque quando a turma precisa de mais, eu tento ir lá mais para tirar dúvida da aula anterior. Eu passo material, gente, é muito difícil fazer o material. Eu não pego material assim, não, eu sinto, faço, boto passo a passo como é que faz, e a pessoa precisa sentar depois da aula e ler e estudar. E eu até falo com os meus mentorandos, critiquem. Falam, Carol, por que você não bota mais isso? Por que você não faz mais assim? Por que você não faz mais assim? Porque você vai aprendendo. Foi assim que eu aprendi, sabe? Eu aprendi acompanhando os advogados, fazendo a mentoria. Até hoje eu faço mentoria de várias coisas. Eu até postei ontem sobre Continua sempre estudando, do que é né? que eu faço ainda a mentoria. Assim, eu faço algumas mentorias. E uma coisa que me ajuda muito na mentoria, além de ir para aula é só o combustível, é aquilo ali, e o apoio. Ou seja, se eu estiver lendo aquele material depois da aula, e ele vai me guiar, vai dizer por onde é que eu vou, já vai facilitar muito o meu caminho. Eu tô ali lendo e vendo que ele, e eu ainda tive dúvida, na aula seguinte eu falo, olha, como é isso, isso, isso. E outra, gente, eu sempre digo também aos meus alunos, às vezes a gente não sabe, a gente, professor, também não sabe. E aí, tudo bem, a gente fala, ó, vamos pesquisar, eu pesquiso aqui, você daqui a pouco. E o direito é isso, o direito você vai construindo passinho por passinho. E é muito interessante quando você tem do lado essa troca, porque eu aprendo muito com os mentorandos. Ontem eu fiz um post também de um dos mentorandos, foi até seu colega na aula passada, na turma passada. É porque nem todos gostam de aparecer, e aí eu não divulgo o nome. Mas ele me mandou um material super legal. E aí eu postei aqui e falei, olha, gente, sigam esse material, porque vocês vão conseguir. Então, também eu troco muito com vocês, eu aprendo muito, não só em parceria, que vocês sabem que eu amo fazer parceria, e quando eu não Sim. posso, eu indico quem fazer, como também em troca mesmo de conhecimento e aprendizado. E aí, a gente falando agora especificamente da mentoria, diz um pouquinho assim para as pessoas o porquê da mentoria, o que que te trouxe a mentoria, assim, o que que você acha que te acresceu, o porquê que aquela mentoria foi importante. Tem muitas pessoas que dizem, não, a mentoria é caro. O que que você Sim. acha de todo Sim. essa Esses questão? custos. Bom, sabe quando você tem muito conhecimento solto e você não consegue juntar e botar numa trilha? É assim que eu estava me sentindo, Carol. Eu achava que eu estava perdida, me achava perdida. Eu precisava de alguém que me dissesse: olha, Patrícia, é esse o caminho, principalmente num lugar que eu não conheço ninguém, certo? Então eu disse: não, eu preciso fazer um investimento em mim, no meu conhecimento, para poder eu conseguir crescer. Eu não conheço ninguém em Portugal da área do direito. Então eu fiquei na Não conhecia. internet, não Peraí, não conhecia. conhecia. Agora eu já conheço vários advogados, A nossa gente. equipe mesmo Meu toda network está adora. crescendo muito, eu estou muito feliz. Então eu sempre estou na busca de novos conhecimentos e eu me vi nessa situação. Eu preciso de um direcionamento. Então, eu busquei uma mentoria que me desse esse direcionamento, que me fala, olha, é assim, porque é mais que um curso. A mentoria é mais que um curso do que uma aula gravada que você vai assistir. Na mentoria, a gente faz uma participação ao vivo com outros colegas e a gente faz aquela troca. Nós crescemos muito com a troca de informação, com uma dúvida de um colega. Então, isso eu busquei numa mentoria. E a expertise do mentor, né? Você vai acompanhando alguns advogados e você verifica assim, ela é boa, eu quero colar nela, eu vou seguir os passos dela. É uma pessoa que você tem que se inspirar. E a mentoria foi, na verdade, um desenvolvimento profissional para mim. Me ajudou a me alinhar. Eu sou uma profissional aqui no Brasil, direito para mim é a segunda graduação, então há muito tempo eu já sei o que é mercado, vim de outra área, mas eu hoje me realizo como advogada, amo de paixão. Então eu achei que me deu um trilho, um norte, um desenvolvimento profissional, aumentou o meu network na mentoria, conheci pessoas, gente capacitada, assim, fantástico. Eu tô assim deslumbrada, eu não conhecia ninguém. Hoje eu me sinto muito orgulhosa de ter assim uma gama de colegas advogados em Portugal. Aqui no Brasil também, claro, e em Portugal. E o que a gente fala de valor, né?
Então, hoje em dia eu aprendi a fazer umas outras leituras que não são apenas leituras técnicas. Então, eu coloquei leituras de crescimento pessoal e eles sempre tocam naquele ponto preço, valor, o que é preço, o que é valor, né? Então, é muito diferente você falar um preço, mas aquilo lá representa um valor para a sua vida. Uhum. Aquilo te faz crescer, aquele conhecimento que você comprou vai te acrescentar, vai te fazer crescer na tua vida. Então você tem que verificar se realmente aquilo é caro. Será que aquele curso, aquela mentoria não vai te acrescentar muito mais do que você está? Faz abrir os olhos. Então, a minha dica é para você fazer uma internalização do que você quer, sabe? Buscar, pensar e fazer isso aqui, ó, estudar Muito. muito. Olha, e doutora, a minha vida assim é no 12 que eu digo. Eu adoro essa agitação. Eu Eu tô- adoro acordar bem cedinho, estudar, é, atender, é, trabalhar. E isso me faz ver que eu posso ajudar o outro. Porque o que é ser advogado? É resolver o problema alheio. Exatamente. Exatamente. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar. Mas para eu ajudar, eu tenho que estudar. É, E eu tenho que buscar cursos, mentorias. A gente sempre tem que estar crescendo o tempo inteiro. Então, a minha dica, às vezes você tem que realmente colocar no papel seus objetivos. O que que eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Como eu me vejo daqui a um tempo? exatamente. Mas se você quer ser uma pessoa de futuro, você tem que investir hoje. Exatamente. Ela, a doutora, me fez voltar a estudar inglês. Ah, Eu passei a vida inteira enrolando inglês, gente. Meu Deus, eu disse, como é que eu quero trabalhar com direito internacional se o meu inglês está básico? Não. exatamente. É uma das coisas que eu sempre coloco. É. Então não é só parte técnica, Carol, É, né? É parte pessoal, é uma parte você faz na mentoria, é isso que é bom, você cresce como pessoa, como profissional. é. Então eu coloquei, eu disse, eu vou falar fluente, porque meu inglês é básico, eu consigo me comunicar. Ah, Mas para você fazer uma consulta com um inglês, você tem que falar fluente e escutar bem. Então eu disse, não, vou treinar minha escuta. Então, uma, todos os dias à tarde, tá, meu horário do inglês é sagrado, eu só lembro da doutora Carolina. exatamente, eu passei também, eu tenho fazendo inglês todos os dias, ainda faço, hoje em um outro ritmo, porque o inglês profissional é preciso. A gente que é advogada, a gente precisa explicar a mesma coisa várias vezes. A minha professora de inglês até brinca, Carol, por que nesse parecer? Porque às vezes ela lê meus pareceres. Você falou a mesma coisa 10 vezes. Aí eu digo, porque precisa, a gente precisa falar 10 vezes. Então, é muito importante. Eu já tive até alguns colegas que disseram, não fala para os seus alunos, não fica falando para os seus alunos que você precisa, que eles precisam fazer inglês. Um, porque vai tomar seu mercado, o que eu acho um absurdo, mas tudo bem. E dois, porque eles vão deixar de pagar a mentoria para pagar inglês. É outra balela também no meu ponto de vista. E falando em pagar, essa questão que você falou do caro e do barato, um paralelo que eu gosto de fazer muito interessante é o seguinte: muitas das vezes, quando a gente se inscreve na mentoria e a gente entende, né, que aquele valor eu também faço terapia e holística, eu tenho um lado espiritual, eu tento desenvolver e eu acho que aquilo retorna, né? Sempre de algum jeito. Mas falando Sim, de forma objetiva, para aqueles que não são mais assim do que eu, quando você está dentro de uma mentoria, um dos nossos objetivos não é só ensinar. Eu gosto, como você sabe, de fazer efetivamente parceria. Então, eu posso te dizer que boa parte dos meus mentorandos, provavelmente 70% das pessoas que fizeram mentoria comigo, em algum momento fizeram parcerias comigo, ou durante, ou logo depois do curso, ou alguns anos depois. Eu tenho parcerias que eu fiz, que eu dei mentoria em 2019, que até hoje a gente faz. E as pessoas às vezes param um pouquinho, porque estão nesse processo, às vezes, de mudança para Portugal, aí voltam e fazem. Então, muitas vezes aquele valor que você investiu, para além de tudo ali que a Patrícia já trouxe para vocês, que retorna, há também a possibilidade de parcerias. Eu já vi muitos mentorandos pagar, digamos assim, aquilo que ele investe também com a possibilidade de venda dos serviços. Porque eu sempre digo o seguinte:
Olha, se vocês começarem a se colocar naquela linha, traga, que se a gente tiver expertise naquela área, você vai fazer o cliente com a gente, receber o seu percentual e aprender a fazer e ainda faturar. Então, é um investimento que você tem a possibilidade de retorno. E eu queria que você falasse justamente sobre isso. Essas parcerias, elas são mesmo verdadeiras. Ela é como diz lá na Bahia, conversa fiada. Foi uma das coisas que me chamou a atenção na mentoria da doutora Carolina, foi que nós fazemos uma primeira triagem, né, com a equipe da doutora, e nessa triagem eu conversei com a Ari, e ele botou bastante esse ponto. Olha, a doutora Carolina, ela faz um treinamento, uma mentoria para advogados que queiram crescer junto, né? Que possibilite parcerias, que se você precisar, você não é obrigado, né? A fazer parceria, mas você tem essa possibilidade de trabalhar com um colega aqui em Portugal. No meu caso, foi muito interessante, que na época eu não conhecia ainda ninguém. E eu disse, eu quero. Vou fazer porque a parceria ela é real. E realmente ela é real. Eu estou com um caso, ainda estamos em análise de documentos, e eu cheguei, doutora, é possível? Aí nós conversamos, nós trocamos, e esse feedback, essa troca com o mentor, ela é real, ela é vida real, isso que é importante, então é possível. E isso foi uma das coisas que realmente me trouxe para cá. E Essa algumas vezes, desculpe te trabalhar com interromper, alguém. desculpe, se você quiser pode terminar. Não, E doutora, pode algumas falar. vezes eu sempre digo também que tem áreas que eu não faço, ou que eu não faço porque eu não sei, porque eu não quero, ou porque eu não tenho tempo, enfim, não faço. E aí eu falo, não, fala com fulana, conversa com a senhora, direito de família, Sim. tem essa colega aqui. Então eu também fico muito feliz quando as pessoas que estão ao meu redor podem não estar diretamente na minha equipe, mas estão com um outro colega que eu sei que também é um colega que já vi trabalhar, ou já trabalhei em conjunto, e a pessoa está ali podendo crescer e podendo continuar. Então, se a gente, por mais que a gente tenha, outra coisa que eu digo sempre, por mais que a gente tenha a nacionalidade portuguesa para aqueles que têm, a gente vai ser sempre tratado como advogado estrangeiro. Então, se a gente se unir forças, e a gente tem muita competência, a gente dá um upgrade no mercado da advocacia, Juntos somos mais fortes, né? que já é muito interessante aqui em Portugal. E a gente consegue trazer ainda mais profissionalismo, empreendedorismo, o nosso jeito, né, operando, de modo de operar, que pode acrescer com o jeito que eles têm aqui também, que é muito interessante de valorização, de estudo. Então você une duas culturas e pode tornar aquilo ali muito, muito, muito benéfico. Por isso que eu também tento sempre fazer essa ponte e queria também conversar um pouquinho mais com as pessoas sobre essa questão da parceria. Sempre que você procura uma mentoria, e se possível, nem todas têm, mas se possível, se você tiver disponibilidade de tentar uma mentoria que possa te trazer um network, uma possibilidade de parceria, para mim, foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo mentoria, eu estudava, mas na hora de botar na prática, eu precisava de alguém do lado. Então, o primeiro ano eu sempre fazia em conjunto, e até hoje, com as minhas madrinhas, foram duas mulheres, uma inclusive lá da Bahia, lá de trás, foram várias, mas essas duas pegaram mesmo na minha mão e até hoje elas trilham, assim, para mim. Eu queria também falar um pouquinho sobre as áreas, assim. Você Sim. que agora está entrando um pouquinho agora aqui no mercado, né? Ainda, como eu disse, gente, ela ainda está fazendo toda a assessoria nessa área internacional. Então, por exemplo, esse primeiro caso que a gente conversou, o nosso acerto é o seguinte, Patrícia, vai pegar os documentos do cliente todo aí no Brasil, porque a gente precisa de uma série de documentos, verifica, apostila, quando vier para cá, o trabalho é nosso até sair a sua carteira. Obviamente, você pode acompanhar e verificar todo o procedimento, mas a gente, Sim. quando tiver, a gente que faz. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu feeling, eu posso depois também falar, das áreas aqui, o que é que você quer, o que é que você acha. Na mentoria, quais foram as áreas que você achou dentro do curso e acha que poderia crescer outras áreas? Ou que Sim. alguém do outro lado, olha, a gente foca aqui, dá umas dicas assim de área de mercado que você acha e que pode ajudar. Bom, eu acho que é de praxe. O advogado, quando se inscreve na ordem, ele acaba trabalhando com nacionalidade, imigração e visto.
A grande maioria, e comigo não vai ser diferente. É uma área que eu quero dominar, que eu quero aprender, que eu acho muito interessante. É o extrajudicial. Eu gosto muito do extrajudicial, que é quando você consegue resolver sem contencioso, sem briga com ninguém. Então, eu me sinto mais à vontade. E eu quero. Para mim é muito mais dinâmico. Eu gosto de ajudar a resolver o problema agora, na hora. Mas eu pretendo sim, no futuro, fazer a parte de business, que eu quero, direito empresarial, comercial, fazer um mestrado aí, mas isso de passinho em passinho a gente chega lá. Então, digamos, o meu foco agora é ficar bem, é poder ajudar as pessoas nessa parte e no futuro trabalhar com business, é o que eu quero. A parte de direito empresarial eu me identifico bastante. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar afinco, mas o que eu venho estudando, o que eu venho lendo, é o que me chama a atenção, é o que me prende à leitura e disse, é isso que eu quero para minha vida. Exato. E foi mais uma E afinidade que a gente teve, né? Porque eu faço muito essa área. foi, foi verdade. E o curso, na nossa mentoria, doutora, até falando para os colegas advogados, a gente tem toda uma preparação para poder advogar, a gente estuda a lei da procuradoria ilícita, vê o estatuto da ordem, estuda tudo direitinho para a gente trabalhar conforme a lei, não infringir nada. Então, isso é importante, você começar a trabalhar de forma adequada, de forma correta. Como advogado, você tem que dar o exemplo. Então, esse é o meu objetivo, né? Dar o exemplo, trabalhar tudo conforme a lei. E Nada, aqui, bem atentos aí, nada mais. né, Patrícia? Conte aí. Eles são muito. O conselho daqui, gente, olha tudo que a gente faz. O país é muito Sim, menor do que o Brasil. Então, toda a nossa atuação, em especial quando é na internet, mas não só na internet, viu, gente? No dia a dia, o conselho chega em cima. Eu até brinco, eu até conto na mentoria que eu tenho alguns colegas advogados portugueses e eles falam, Carol. Um advogado português com mais de 20 anos de profissão que nunca foi chamado no Conselho da Ordem para explicar qualquer, às vezes é só para dizer, olha, você está fazendo assim, é isso mesmo, presta atenção. Às vezes não é nada demais. Eu nunca vi, eles dizem. Aí eu falo, ai meu Deus, eu ainda não fui chamada. Mas quando eu for, eu ligo para vocês me acalmarem, tá bom? Aí eles se acabam de rir. Não, geralmente é mais para dizer, ó, não faça não, se fizer de novo, aí vai ter, porque a gente não permite por isso, isso e isso. Mas não deixe isso ocorrer, né, gente? Estude sim. e tente evitar ao máximo esse tipo de situação. A gente vê muito no Instagram blogueiros, às vezes não são nem advogados, que estão trabalhando com imigração, vistos. É, A- Então, como o meu nicho está voltado muito para isso agora, seu como Instagram só aparece verifica, isso. o algoritmo começa a tic, tic, tic. Ah, Deixa eu vou pincelar. são advogados e imigração. Aí você vai dizendo. A gente começa no nosso curso falando exatamente isso que a Patrícia falou. Eu faço questão de ter duas aulas solo, só eu e o mentorando, para entender o mindset da turma e direcionar. Às vezes são turmas que eu preciso ir um pouco mais devagar, outras que eu preciso ir um pouco mais rápida. São turmas, às vezes, que eu preciso mais de um tema, outras que eu preciso mais de outro tema. Mas a nossa linha geral a gente faz a primeira aula individual a partir dessa primeira aula individual, eu já coloco a importância de estudar essa legislação de procuradoria ilícita, Estatuto da Ordem e Sim, tudo aquilo importante. que se coloca em torno e tento explicar o porquê disso, para não achar que é um estudo que não vai te trazer nada. Vai pesar no seu dia a dia. Logo em seguida, a gente tem uma aula já em grupo, que eu apresento boa parte dos serviços, mas foco na parte dos atos notariais. O brasileiro não está acostumado com essa possibilidade. Então, eu tenho que Sim, explicar passinho por passinho como é feito, como é que você faz um reconhecimento, uma autenticação, e essa possibilidade que o advogado tem e que isso facilita muito a nossa vida. Como facilita a nossa vida. Então, eu passo um pouco pelos serviços, mas foco nessa questão, porque advogado que não sabe isso é tipo advogado que não sabe ler aqui. Porque precisa, efetivamente, não precisa saber tudo dos atos notariais, mas o basiquinho, que são as assinaturas, o reconhecimento de fotocópia e outros atos notariais que por ali passa, é necessário vocês fazerem, porque vocês vão precisar disso para tudo aqui. Então, essa é a segunda aula que a gente. sim. A terceira aula
que a gente fala sobre nacionalidade e visto. Eu junto a aula de nacionalidade e visto, apesar de que tem turmas que eu separo. Por quê? Porque sobre nacionalidade e visto, além de mudar de 3 meses, é uma que você tem muita informação e a informação boa. Se você for nos sites corretos, na legislação correta, você tem boas informações. Como muda de tempos em tempos, e você vai no funcionário, ele vai te dizer uma coisa, no conservatório você vai dizer outra. Na outra conservatória vai te dizer outra. Se você entender os fundamentos básicos, o que a legislação basicamente diz e onde pesquisar informação, você vai ter sempre uma base robusta para isso. Então eu tento não focar nisso de forma separada, porque eu sei que existem outros pontos que você não vai achar e que são extremamente necessários. Mas nessa aula eu já coloco a opção para sua aula solo ou uma aula extra ou sua aula solo C e algum tema baseado, porque eu também sei que vocês começam por aí. Eu sei que, no geral, até hoje eu faço muito isso, sempre isso. Então, eu coloco a opção da turma, porque eu gosto de trazer temas que vocês não vão achar, mas vocês precisam ter essa base. A aula E para os advogados brasileiros, explica, doutor, tem gente pode falar, aqui pode falar. que em Portugal o advogado autentica alguns documentos, não é Uhum, isso? uhum, É diferente daqui do Brasil, que tudo é direcionado ao cartório. Então, a doutora começou a explicar, e então isso pode ser novidade para algumas pessoas que estão aqui nos assistindo. exato. Então, também é uma possibilidade de trabalho que nós temos lá, principalmente quando você chega e diz assim, meu Deus, e agora? Então, te abre mais essa possibilidade. Ó, você, depois de inscrito, entra no site, você consegue fazer a autenticação de documentos. É importante os advogados brasileiros já ficarem com essa informação. Obrigada por esse parênteses, porque às vezes eu vou atropelando aqui na aula, né? Às vezes eu Sabe vou o que é? atropelando. Porque já é normal Já é para você, costume. doutora. Então, aí tem gente, quando eu converso sobre o assunto, eu digo, é assim, é. Aí já está começando a ficar até normal para mim, então tu vai conversando e a pessoa te volta no Isso. assunto. Por isso que eu quis abrir esse parênteses rapidinho, porque como eu sei que tem alguns colegas que são do Brasil e disse, então a É, gente pode fazer? Pode. pode sim. E não só vender o serviço especificamente, mas se você estiver fazendo uma nacionalidade, uma abertura de empresa, você vai ter que autenticar documento. Você vai ter que reconhecer essa parte da assinatura. Então, para não só a venda da autenticação e do reconhecimento em si, mas nos procedimentos conexos, um contrato CPCV, as assinaturas, você vai utilizar. Então, é muito importante saber isso. Essa terceira aula que a gente faz em grupo, que já é a quarta, né? Porque a primeira foi em solo, a gente fala muito de business, abertura de empresa, como é que se faz, a pessoa não precisa estar em solo português, precisa tirar o NIF, existe a escolha do nome, nós advogados podemos fazer de forma online esse procedimento de abertura de empresa. Então, a gente tenta passar para vocês como é esse procedimento. E junto a isso, eu tento conversar com vocês também os pontos básicos da parte fiscal. Eu sempre brinco, olha, eu não vou transformar vocês em fiscalista, não, porque o pessoal já se treme na base. Mas por que que eu trago essa parte de direito fiscal? Porque é extremamente importante quando você se muda, você fazer esse planejamento. Os impostos na Europa, eu sempre digo, são muito caros. E se você que Sim. trabalha com migração, com nacionalidade, que eu já peguei de gente que pegou a nacionalidade e perdeu o benefício. Enfim, se você trabalha com nacionalidade e migração e você não sabe o mínimo, ah, acaba prejudicando muito. Agora, depois, logo hoje, eu vou atender uma cliente brasileira que me disse: meu contabilista disse que eu não precisava do RNH, não. E aí, agora, olha aqui, o que eu já cheguei aqui desde não sei quando, eu não precisava disso. Então, assim, eu tento mostrar para que o advogado que fez a mentoria, que faz a mentoria, tenha esse plus. Ou, como diz alguns amigos meus na brincadeira, esse plus a mais. E Sim. aí o que que acontece? A gente precisa dar esse plus para que não prejudique o cliente. Você pode ver, não sei o que caiu aqui, mas caiu. É, você não precisa dizer, olha, eu sou especialista na área fiscal. Não é. Mas, não sendo especialista na área fiscal, eu sei que tem isso. Atenção e procure alguém que possa te ajudar, porque isso ajuda imenso os colegas. A outra aula que a gente Sim. faz é a aula de iniciação ao processo civil, que é essa que vocês ficam.
mais Essa eu ansiosos. fiquei assustada, assim, meu Deus, como é diferente. Mas eu Vocês ficam, adorei. vocês ficam extremamente ansiosos para fazer essa aula. Porque vocês acham que é o bicho do outro mundo. E no começo eu me lembro quando eu fui ensinar uma das mentorinas a parte de atos notariais, e para mim é tão simples que ela falou, não, Carol. E aí você vê que você já acostumou. Então precisa entender. Então, eu ensino, mostro um pouquinho para você dos sítios e mostro em especial a petição, como se escreve, que é em forma de articulado, como é que fala um pouquinho das custas, da competência, explico para vocês, passando de uma forma genérica, o básico que vocês precisam saber sobre a questão da competência, que é totalmente diferente do Brasil, e é para deixar a partir daí uma segurança para vocês de atuação no mercado processual, que em Portugal, eu também falo muito isso, é a última da última da última instância. E a justiça Sim. comunitária. Talvez por isso a gente ame tanto ser advogado em Portugal, porque a parte extrajudicial funciona, né, Patrícia? E pra gente é maravilhoso trabalhar na parte extrajudicial, é muito Você mais eficiente. resolve logo. Esse é o ponto importante. Resolve o problema. Pronto. E é muito caro, né, doutora? Muito caro. E eles fazem isso justamente para desestimular e criam ferramentas para que antes de você chegar lá, você percorra por outras questões. Então, a gente faz essa aula e na aula final a gente faz também uma aula individual, na qual eu tento passar por algum assunto técnico que o aluno queira, porque achou, eu vou começar por aqui, você passou o assunto, mas eu quero me aprofundar, já estou com um caso aqui, como é que a gente faz? E aí, nessa aula, a gente tenta aprofundar em um assunto técnico e eu chamo muito essa aula de planejamento de carreira, porque eu tento também, junto com ele, direcionar um pouquinho assim, ó, vamos por aqui, porque você não pega isso. Eu acho que isso faz toda a diferença. Para além disso, a gente tem duas aulas de marketing, porque não adianta a gente estudar sem a gente ter o cliente. O cliente é a base. É a base de Sim. qualquer negócio. A gente indo para um país novo, a gente não tem nada nem ninguém para trazer isso para a gente. Então, se a gente consegue, eu explico um pouquinho como eu fiz, e a equipe de marketing, que não trabalha só comigo, mas trabalha com outros escritórios, mostra como é que eles fazem para angariar cliente, acho que ganha todo, ganha a nossa equipe, ganha vocês, ganha todo mundo. Então é mais ou menos esse perfil. Existem alguns que fazem alguns módulos em separado, a gente também vai lançar algumas outras aulas avulso, porque vocês sempre pedem. E é mais ou menos assim que a gente dança na mentoria. Eu particularmente amo dar e amo ser aluna de mentoria. E queria também que você desse assim seu recadinho para as pessoas que estão ali, advogo ou não advogo em Portugal, vale ou não vale a pena mentoria, é muito caro, não é? Tem retorno, não tem retorno, parceria funciona, não funciona na área. Muita pergunta em uma só, você escolhe. Sim. Bom, o que eu considero importante de você ter um mentor, de fazer uma mentoria? Porque o mentor, ele te ajuda a fazer um planejamento, um desenvolvimento profissional. Ele te ajuda no caminho que você está pretendendo seguir, te mostra o que você tem que fazer. O mentor, ele não tem como pegar o livro e colocar dentro da tua cabeça. Ele diz o que você tem que estudar e aí vai de você. Então, ajuda também no crescimento pessoal, network, o feedback comentou, o aprendizado. Então, isso é muito importante para quem está buscando uma mentoria. E você escolher se identificar com o mentor, eu acredito que seja primórdio. Você tem que, digo, não, a pessoa tem o perfil que eu, fala do jeito que eu gosto, que eu entendo, que eu consigo acompanhar. É importante essa troca, essa simpatia que existe entre o mentorado e o mentor. É fundamental. E eu tenho uma coisa comigo. Eu amo estudar, doutora. Eu adoro estudar. Eu tenho uma paixão desde novinha. Sempre, nunca gostei de perder a aula. Ficava doente quando não podia ir para a aula, né? Então, eu sempre estou investindo em conhecimento. Sempre estou aprendendo. Eu sou uma aprendiz Eu, eterna. Eu digo, eu não tenho como dizer que eu sei tudo, em nada. Eu sempre estou aprendendo com uma só pessoa, sei que com, nada com os meus filhos, que têm ah, 5 anos, tenho gêmeos.
todo dia eu aprendo com eles, eu aprendo a ser mais paciente, eu aprendo a aproveitar aquele momento. Então, eu sou uma eterna aprendiz, eu falo. E investir num curso, numa mentoria, te engrandece como pessoa. Ler um livro, a gente não vive só de intelectual, mas também aprender a aproveitar os amigos, a tomar um bom vinho. Isso também é aprendizado, você compartilha experiência, informações. Então, por que fazer uma mentoria? Porque é bom. Em palavra bem simples e para finalizar o meu raciocínio, porque é bom, porque te engrandece. Então, esse é o meu recado para quem está indeciso, quem está procurando. Sempre verifica se o teu mentor se alinha ao teu perfil, se ele passa as informações que você busca, se existe aquela troca. E no final é correr para o abraço, porque dá sim resultado. Claro, não é do dia para a noite. Às vezes as pessoas confundem, doutora, que eu fiz assim, vai chover cliente, eu estou trabalhando com direito internacional, vamos correr, estou ganhando milhões. Não, quem dera. Quem dera. É um trabalhinho de formiguinha, é todo dia você construindo, colocando lá, uma hora vem. Eu acredito muito nisso. Eu ainda não estou colhendo os frutos que eu quero, ainda estou em construção. E eu estou aqui me expondo, falando o meu desenvolvimento, o meu caminhar, porque no futuro eu espero estar onde eu me vejo daqui a 5 anos, ou até menos. Que, se Deus quiser, eu estou me organizando, fazendo um planejamento imigratório certinho para quando eu for para Portugal, eu não cometer erros. Erros acontecem, inevitável, mas eu procuro minimizá-los. Sempre Exato. busco tentar não acontecer imprevistos. Só rapidinho um parêntese, eu fui para Portugal agora em janeiro, então foram 20 dias, 25 por aí. Eu fiz um cronograma do que eu ia fazer todos os dias. Furou algumas coisas? Furou, Furaram, sim. Não vou furou. mentir, eu tive problema, choveu, a parte ambiental atrapalhou, mas eu fiz um planejamento de viagem, Eu sou assim. certo? Deu, na maioria, se eu for dizer da minha viagem, foi excelente. Graças a Deus. Foi maravilhosa. Então, o planejamento imigratório, o dia que eu estiver partindo para Portugal, vai ser certinho, vai ser conforme a lei, e eu pretendo ajudar outras pessoas que buscam também fazer. E eu sempre digo, gente, vamos nos organizar, vamos fazer a coisa com calma, É com organização. porque o fato de dar errado pode acontecer sim, mas ele é menos Claro, se você arriscado. ele é menos. Ari, quando eu te conheci, eu falei, rapaz, ela é muito parecida com você. Ele me disse, você tem que conversar com ela, é muito, eu nunca vi. Eu já vi mentorandas parecidas com você, mas essa. E aí eu sou exatamente assim, eu organizo tudo, dá errado hoje em dia, com a espiritualidade, você faz tudo bem, é porque era pra dar. E aí você vai Sim, indo, vai ficando mais leve. E para matar a curiosidade das pessoas também, que as pessoas gostam de dados objetivos. Eu também demorei cerca de um ano para começar a viver da advocacia internacional. Eu passei um ano trabalhando, fazendo trabalho aqui, fazendo trabalho ali, sem ganhar, investindo em mentoria e etc. E aí, depois de um ano, eu comecei a faturar. Ainda não conseguia pagar todas as minhas contas, mas comecei a faturar. E aí, quando eu fiz assim uns 2 anos, eu tô desde 2016, né? Quando eu fiz assim uns 2 anos e meio, que aí eu, pronto, agora eu tô ok, eu consigo viver e bem daquilo que eu tô colocando planejei, né? e fui devagarzinho crescendo. E agora eu tô numa outra fase. A minha fase é o seguinte: olha, eu tô aqui. Se eu crescer demais, será que eu não vou perder minha qualidade de vida? Será Sim. que é esse meu atual desabafando aqui, já fazendo uma psicologia nessa live? Eu tô nesse momento. Também por isso que quando os mentorandos chegam, eu falo, olha, pega essa área aqui, se tiver cliente, fica com isso aqui, faz aqui, porque eu já tô numa fase de, ó, não quero ir muito por aí, porque agora eu quero a minha qualidade de vida. Mas eu penei, fiz um ano sabático só de estudo, só de estudo. Então esse ano eu nem tô contando depois desse ano. Quando eu comecei a trabalhar, eu passei um ano e meio. Eu até conto que teve uma causa que a advogada queria me pagar 10 euros. Eu acho que eu contei. Aí eu disse a ela, não precisa, 10 euros não pagar nem impressão do negócio.
Não precisa, não. Eu faço porque eu vou aprender no testamento, que ela era em inglês, inclusive, ela pediu para eu ajudar ela e etc. E eu falei, não, 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 não precisa. Então eu demorei um tempo até eu ir me encaixando. Mas também quando você foi sedimentando, quando eu consegui me sedimentar e estou numa advocacia num país que valoriza a advocacia extrajudicial, que valoriza a organização, que valoriza o advogado. É outro mindset de vida. Hoje em dia, quando alguém me liga e fala, é só uma pergunta. Ah, eu tenho que pagar consultoria. Ah, não, 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 eu já nem. Eu passei a fase que eu me estressava. Hoje em dia eu nem. É assim, tá bom, não quer, tudo bem. Beijo. E vamos. Então, muda assim o seu jeito e a sua paixão por aquilo que você já ama estudar, porque eu também sou ratinha de estudo. Quando eu falo para pessoas, gente, eu estudo filosofia por hobby. Antes de dormir, eu ligo a televisão quando eu não estou lendo livro e fico ouvindo aula de filosofia. Ah, Imagine. esse aqui que eu tô lendo agora, aí eu aprendi a técnica dos Qual é? marca-textos. Me mostra aí Esse daqui é, acho que todo mundo acho que já leu, né? quem Ah, Quem, eu quem... tenho ele aqui também. Eu tenho ele aqui na minha estante. Esse livro eu li, eu tinha uns 15 anos, eu acho, pela primeira vez. Esse é Aí eu muito. Todo aprendi mundo a técnica dos marca-textos. Agora eu vou botar em prática, depois eu mostro para vocês como é que faz isso. Cada pensamento tem uma cor. Ah, eu quero aprender essa técnica. Faça um vídeo, um stories e me marque para eu olhar. Patrícia, obrigada por dividir esse tempo, por ajudar os colegas que estão nesse caminho. Quando vocês vêm aqui falar, quando eu falo, as pessoas escutam, mas quando vem de vocês que efetivamente estão agora, nesse momento, e não em 2016, nessa estrada, eles se sentem ainda mais confortáveis. Foi um prazer, é um prazer ter você. Eu espero que a gente faça muitas parcerias. Eu tô aqui te esperando. Boa sorte com meu amigo Vigo. O Vigo também é um doce. Ele foi meu colega na faculdade. Aproveite, suga, esprema Sim. ele, porque ele tem Ah, ele é muita. maravilhoso. Ele Para tem. quem não entende, eu faço uma outra mentoria para te ver, para verem, gente. Eu sempre estou investindo em conhecimento, como eu quero mais, eu sempre quero mais. Eu já digo que já estou consolidando, porque senão a gente não para, numa busca incessante. Mas eu digo, não, agora acho que já dá mesmo. Já estou bem cheia de arcabouço de conhecimento e eu faço a mentoria com o Dr. Felipe Vigo. Continuei, porque a minha com a doutora terminou, aí eu já engatei uma outra com o Dr. Felipe Vigo, que também é um amor de pessoa. E, Gosto de nossa, eu sou você. toda cercada Você de tá, gente maravilhosa, você graças a tá em Deus. boas mãos. A próxima aula que você tiver com ele, manda um beijo, que tem tempo que eu não o vejo. Mas estou aqui sempre acompanhando e a porta está aberta a você, a ele, a todos que quiserem estar aqui. Eu só gosto de abraçar, porque eu acho que assim cresce todo É mundo. verdade. Juntos somos mais A fortes. live vai ficar gravada. Vou marcar a doutora e vou tentar pedir para minha equipe jogar no YouTube, porque aí vocês assistem com mais calma. Mais uma vez, obrigada. E começa a turma no final do mês. Era para eu ter aberto em março, não consegui pela quantidade de coisa, mas agora que meus prazos fiscais já terminaram, mas já começaram os outros. Terminou o de RNH 31 de março, mas já começou do RS. Aí a vida da gente nunca para, mas eu tenho até final de junho, então dá tempo. Cá estou. Obrigada, amor. Um beijinho. Fique com Deus. Tchau.